dia. Sou do Colégio Cooperativo Educacional Pequeno Polegar, do 9º ano, e vou apresentar um trabalho da disciplina de Geografia e professora Rosana Gomes. E vou apresentar o trabalho sobre a hidrografia europeia. E minha equipe é formada por César Reis, João Lucas, Jorge Henrique e Paulo Manuel. Rios principais. Os rios da Europa são bem distribuídos, mas de pequena extensão. São muito utilizados para escoamento de produtos e vários deles atravessam extensas planícies no centro e no norte do continente. A qualidade dos rios da maior parte da Europa não é muito boa. A água pode ser responsável por transmitir doenças gastrointestinais para as quais nem todos estão imunes. As zonas agrícolas com irrigação intensiva e as ilhas do sul da Europa, populares entre os turistas e grandes aglomerações urbanas, são consideradas os pontos mais críticos ao desperdício. A poluição e o desperdício de água ainda estão sendo enfrentados por vários países da Europa. As vias fluviais destacam-se por sua grande quantidade de canais que se interligam para os rios Reno e Danúbio. Nos planaltos, eles são utilizados para a produção de energia hidroelétrica. Rios principais. Os principais centros dispersores de água do continente são os Alpes, o Planalto de Valdôria, os Pirineus e os Alpes escandinavos. Conheça a seguir os principais rios europeus e a importância deles no espaço geográfico do continente. Rio Reno. Ele é considerado o mais importante rio europeu. No Lago de Constância, o Reno separa a França da Alemanha, onde atravessa importantes centros industriais, como o Vale do Rio Ruhr, passando pela Holanda, para desaguar no Mar do Norte, junto com a Roterdã, um dos maiores portos do mundo em movimento de carga. Rios principais. Rio Danúbio é considerado o rio da integração internacional na Europa, pois atravessa 10 países: Alemanha, Áustria, Hungria, Eslováquia, Croácia, Sérvia, Romênia, Bulgária, Moldávia e Ucrânia, e liga as regiões ocidental e oriental do continente. Em alguns países, ele passa apenas por uma parte, em outros, cruza toda a extensão territorial, servindo de limite político para alguns deles. Ao longo do rio desenvolveram-se áreas industriais e centros urbanos. Esse rio possui 2.850 km de extensão, até desaguar no Mar Negro. Rio Volga é o mais extenso rio do continente, sendo navegável em quase todo o seu curso, apesar de suas águas permanecerem congeladas durante boa parte do ano. Está localizado na Federação Russa, com nascente no Planalto de Valdai e foz no Mar Cáspio. Em russo, o nome Volga tem origem eslava, com o significado de úmido ou molhado. Rio Ródano nasce na Suíça, atravessa a França, desaguando no Mar Mediterrâneo. Uma curiosidade é que o rio Ródano tem sido uma importante via desde os tempos dos gregos e romanos. Foi a principal rota comercial do Mediterrâneo, para o leste central e a Gália. Como tal, ajudou a transmitir as influências culturais greco-romanas para a ocidental e para as tribos celtas que viviam perto do Ródano. Rio Po, localizado no norte da Itália e deságua no Mar Adriático, em seu vale formou-se a mais importante área industrial e agropecuária do país. Esse rio, com uma extensão de 652 km, é o maior rio italiano. É alimentado principalmente pelos afluentes Ticino, Ada e Mincio, que vêm dos Alpes e dos lagos alpinos. A planície do Po constitui a região mais rica e povoada da Itália. É constituída por solos de aluvião trazidos das montanhas pelo rio. Outros rios e lagos do continente. Outros rios importantes do continente europeu são o Tejo e o Douro, Portugal e Espanha, Ebro, Espanha, Tâmisa, Inglaterra, Sena e Loire, França, Tibre e Arno, Itália, Vístula e Oder, Polônia, e Don e Dnieper, Rússia. Alguns lugares da Escandinávia, como Finlândia e Rússia, têm lagos de origem glaciária.
sendo na Finlândia, onde há mais de 3.000 deles, e os lagos Ladoga e Onega, na planície Rússia. Há também lagos formados por glaciações e tectonismo, no qual destaca-se o Constança, que fica na Alemanha. O Ladoga tem 18.400 km², sendo o maior lago da Europa. Os rios e o transporte. Estudos da União Europeia sobre as políticas de transporte indicam que as vias fluvial e marítima são de grande importância econômica para a Europa, sendo 90% das trocas externas de mercadorias da União Europeia e 40% das suas trocas internas são feitas por esses dois tipos de transporte. Os rios e os canais são vias eficientes e muito econômicas, já que as embarcações conseguem transportar enormes quantidades de mercadorias com menor consumo de combustível. Além disso, os rios possuem baixos gastos com infraestrutura e manutenção, facilitando a condução de mercadorias do continente. Dentre os portos marítimos europeus, destaca-se os portos de Roterdã, Países Baixos, e Antuérpia, Bélgica, e Hamburgo, que fica na Alemanha, sendo estes os maiores portos da Europa.